Bem, vamos lá. Estamos aqui para falar um pouco sobre cura espiritual. Já falamos disso muitas outras vezes, mas cada vez que nós falamos, a gente vai também aprimorando os nossos conhecimentos e a forma de explanar para que todos tenham acesso numa forma de recuperarem ou manterem a sua saúde do ponto de vista espiritual, que é a era que nós estamos entrando nela agora, onde a ciência já não é mais suficiente para suprir determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinados fatos, acontecimentos, lugares. Então, isto é gratuito. Está aí para todos. Ao passo que um tratamento de saúde, não só para prevenção, mas também para a cura, isso custa. Veja, por exemplo, o preço que se paga para um convênio médico, um plano de saúde, para manter a saúde, seja ela física, mental ou mesmo emocional. É uma fortuna. Por outro lado, os profissionais de saúde. E, por último, a indústria farmacêutica. Não está ao alcance de todos. Eu nem preciso dizer isso. Então, o grande problema que se instala é que nós estamos apenas numa mentalidade que nós criamos. Isso é uma fonte de negócio, é uma fonte de riqueza para quem cuida da nossa saúde e para quem fabrica os proprietários da indústria farmacológica. Então, hoje, o que lhe soa mais verdadeiro? O resultado dos seus exames de saúde, dizendo que aquele incômodo, aquela dorzinha que você sente, na verdade, é uma doença incurável. Ou a sua verdade está nas frases escritas pelos cabalistas antigos e que você pode encontrá-los na sua Bíblia comum. Tipo, tudo é possível àquele que crê. Para Deus, nada é impossível. Se dois dentre vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Outra, essa é famosa. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de meu Pai, para que o Filho de Deus seja glorificado. E uma frase mais recente do Neville Goddard é: ignore a evidência dos sentidos e assuma o sentimento do desejo realizado. Seja sincero. O que lhe diz a sua mente? O que lhe diz o seu coração? Em qual dos dois lados está a sua fé? Na dor e no resultado do exame médico ou na sua cura? Seja franco. Eu nem preciso dizer, né? Isso é a razão
da experiência humana. Porque, salvo raríssimos casos na história, não presenciamos nada que estivesse fora da nossa razão construída. Nós não temos noção sobre a ciência das infinitas possibilidades, ou seja, de que tudo é possível, apesar de nem sempre tudo ser provável. Portanto, a nossa cultura ainda é a de São Tomé, do ver para crer. Ou seja, se não estiver na sua percepção, não é verdade, não pode ser verdade. Ou ainda, se você não vê, não ouve, não toca, não cheira, não degusta, aquilo é uma escolha ou opção, simplesmente não existe. Você não tem como construir uma escolha. Compreende? Faz sentido? Para o indivíduo, portanto, a sua dor, o seu incômodo, aliado ao resultado dos exames clínicos, representa apenas a sua morte. Não é? Não há espaço para escolha. Nota? Mas tem um mandamento 3, Êxodo, capítulo 20, versículo 7, é o terceiro mandamento. Não tomará em vão o nome do Senhor. Para escolher aquilo que nos é costumeiro e comum, nós não precisamos de poder. Basta a força, que quase todos têm, para escolher o que deve ser feito. Estudar, preparar, intelectualizar as ações que devemos desempenhar para atingir uma finalidade específica desejada. Assim, é nos 4 pilares que sustentam o ser nesta vida físico-material, que é saúde, suprimento, ocupação e relacionamentos. Bem, na saúde, se busca o quê? Os cuidados na alimentação, movimentação e repouso. E se tiver qualquer incômodo ou uma dor física, a medicina e os medicamentos estão aí. É a única opção que você conhece. Não é mesmo? Pois bem, vamos mudar isso. E no suprimento, que é outro pilar, o que se busca muitas vezes aliado com ocupação profissional para ganhar mais, ter mais liberdade financeira, econômica, talvez, patrimonial, casa, carro, apartamento, boi, fazenda, prêmio da Mega Sena, cada um tem um tamanho, né? E nesse pilar não se descuida também das obrigações sociais e de lazer. Muitos estão esquecidos disso, mas é uma necessidade humana, esse tipo de ocupação. Nas ocupações, a primeira preocupação é a profissional, justamente porque a humanidade vive a era do dinheiro. Então, mais dinheiro para ser mais feliz. E para essa ocupação profissional, o indivíduo procura se preparar, ter uma função definida que não lhe desgaste muito, seja bem remunerada, não se descuidando das ocupações, como disse, comunitárias e de lazer. E, finalmente, nos relacionamentos, que também refletem nos demais pilares anteriores, a pessoa cuida das relações a nível humano, como profissional,
negócios, família, sociedade, né? Assim como o seu trato, muitas vezes com outros reinos da natureza, como a fauna, né? O reino animado, animais, e a flora, que é o reino vegetativo, com os animais, plantas que ele consome nas refeições, como alimentos, e aqueles que muitas vezes lhe fazem companhia, uma florzinha no vaso, um animal que está do seu lado, né? E não se esquecendo também do reino inanimado, mais relativo ao meio ambiente, né? Astros, lua, estrela, sóis, galáxias, e principalmente com o sal que tempera os seus alimentos e com a água que lhe sacia a sede. Então, aqui já vai ficando claro que a sua felicidade depende muitas vezes de melhorar esse trato com esses 4 pilares que lhe sustentam nesta vida que você conhece, neste mundo, essa percepção dos 5 sentidos, como se fosse uma caixa fechada com 5 aberturas. Não é isso? Então você vai percebendo que as coisas não são só neste nível. Há um nível muito sutil, bem na sua frente, mas que você não percebe por falta de sensibilidade. Então é isso que a gente desenvolve. Então, para apreciar tudo isso e ser um indivíduo bem-sucedido, não necessita saber mais nada além dessa realidade. Para esse indivíduo, portanto, enquanto tudo permanece ao nível ao menos aceitável, não há Deus. Não há um poder que lhe seja superior a si mesmo. Mas quando ele perde o mínimo de controle e a estabilidade lhe foge dos pés, ele clama para algo superior a ele. Um Deus, um santo, um espírito iluminado, um anjo e assim por diante. E muitos caem em desespero por ter perdido o controle de algo, alguém, alguma coisa, por algum tempo. E isso é tomar o santo nome em vão, porque a realização das coisas desta compreensão natural, aparentemente para todos, esta compreensão físico-material deste plano é função apenas da força do ser humano e não da divindade. Ainda que o egoísmo humano desenvolvido por indivíduos que já alcançaram níveis superiores do desejo de receber, né? A aspiração por riqueza, por honra, por poder, por conhecimento, estejam prejudicando aqueles que ainda se encontram no nível básico do desejo de receber. Comida, sexo, alimento, família, abrigo. Mas vamos voltar para o que eu perguntei no início. Ele soa mais verdadeiro. O resultado dos seus exames de saúde dizendo que aquele simples incômodo, aquela simples dorzinha que você sente, na verdade é uma doença incurável que levará à morte em breve. Você tem escolha nessa compreensão simplista do seu universo de saber? Ou você deve alcançar um universo maior que o convença do contrário, para que você possa optar por uma outra solução. Optar por uma outra solução. Um poder de escolha. Como é que você ganha um poder de escolha diante de uma situação dessa natureza? E aqui começa a sabedoria que eu lhes falo. Porque antes de iniciar na sabedoria, o que você tem neste nível superior àquilo que você é, será apenas uma mente
desejando a cura milagrosa e seu coração, o núcleo dos sentimentos, dizendo que é impossível. Então, o que fazer? Conhecer a criação. Conhecer o pensamento que está inserido na criação. A finalidade deste pensamento superior e as leis que governam toda a realidade. E então o coração irá se acomodando o que a mente lhe propõe. Isso porque no mundo da intelectualidade, da tecnologia, da materialidade densa, a fé já não pode ser exercida livremente como era antes. A fé simples, mas que passa acima de qualquer razão humana, não mais pode ser exercida pela pessoa cuja intelectualidade, preparo, desejo, realizações materiais já não pode conceber algo que para ela é totalmente abstrato. Mas quantas vezes esse indivíduo, ao invés de desenvolver a sensibilidade para alcançar um estado de abstração mental que levasse a um sentido emocional que passa acima de determinadas realidades que causavam pensamento, sensação, emoção e que deságua num sentimento que lhe eram próprios e que, de acordo com esse sentimento, exerceu apenas força sobre a vida ou um desejo, vontade, ou mesmo um capricho do ego, talvez lutando, inclusive, por aquilo que não necessitava, mas que talvez desejasse apenas para medir força com algum dos seus semelhantes. Veja o que você faz pela força, através da força. Agora que a natureza integral das coisas empurrou você para essa sabedoria milenar, na medida da sua iniciação, da sua vontade, da sua dedicação, ele vai desenvolver uma prova em si mesmo que lhe mostra que ela, a sabedoria superior, que está na natureza, passiva de alcance por todos, inicialmente, para essas coisas que conhecemos, cuja transformação só depende da habilidade humana, uns mais, outros menos, e por causa disso, o tipo de sorte que se tem, entre aspas, o tipo de vivência, vivacidade, ligeireza, não é? E por causa disso, uns mais bem-sucedidos que outros, uns têm tudo, outros nada, uns são ricos, outros não têm sequer o próximo prato. Essa é a vida que se vive na humanidade. Essa realidade superior não se presta a essas coisas. Que aqui só depende da sua habilidade, não se presta a adquirir mais saúde, ser bem-sucedido, ter mais riqueza, um bom emprego ou melhores relacionamentos. Mas que pode solucionar todas as crises geradas em todos esses aspectos da realidade. Então, sem ser o Vivaldino, você resolve as suas questões. E as questões de outros semelhantes que estão perto de você. E você verá que o poder está numa realidade que, não pela força, mas pelo poder, por ações intuídas, favorece-se uma maior parte, muitas realidades, mais realidades do que a si próprio. Enquanto a vivaldice favorece somente o seu ego, a si próprio, uma decisão de poder favorece a mais realidade. Sejam elas no nível que nós estamos, no nível falante, no nível humano, ou no nível animado, no nível da flora, ou no nível de meio ambiente. Mas uma quantidade maior de realidades é favorecida por uma decisão de poder, para então gerar ações intuídas.
Na próxima, nós vamos prosseguir com isso. Esse é apenas um horário de almoço, estou aqui no meu local de trabalho, e nesses pequenos intervalos, a gente utiliza para fazer esses pequenos encontros, mas que pode ajudar muitos a refletirem, a meditarem sobre o que estou falando e tirar proveito disso. Se tornando mais humano, mais capacitado para essa vida de uma forma corrigida, uma forma correta, através de leis imutáveis, eternas, justas e universais, que a todos servem, que serve a toda a realidade. Esta é a realidade que você vai alcançar estando aqui com a gente. Levaim, que seja para a vida. Muito obrigado.